Fala galera do primeiro ano do ensino médio, uma boa noite para vocês, espero que vocês estejam tudo bem. Bom, nós vamos começar agora a semana 2 do PET, estamos um pouquinho atrasados, né? E eu estou lá na página de número 16, tá? No volume do PET 2, no volume 2 do PET, fizemos a introdução do conceito de função afim. Caso sinta necessidade, revise esse caderno, né? Nós vamos falar agora sobre função do segundo grau. O que é uma função do segundo grau? Função do segundo grau, ela se apresenta nesse formato aqui, ó. fx é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é uma função do segundo grau. Mas por que é chamado de função do segundo grau? Única e exclusivamente por conta desse número 2 aqui. Porque o maior expoente é o número 2. Um outro detalhe importantíssimo. Esse A, esse B e esse C que vocês estão vendo são números. Tá bom? E obrigatoriamente, o A tem que ser diferente de 0. Esse A não pode valer 0. Por que o A não pode valer 0, Ronan? Se o A valer 0, ele vai anular a equação do segundo grau, você fica com uma equação de primeiro grau, tá bom? Então isso é uma exigência. A, B e C são números, mas o A não pode ser 0. O B e C pode. A não pode valer 0. Tá joia? Qual que é a representação gráfica de uma função quadrática? Uma função quadrática, uma função do segundo grau, nós vimos que a função de primeiro grau, a representação é uma reta. Pode ser uma reta crescente ou pode ser uma reta decrescente. Essa é a representação gráfica. Mas a representação gráfica de uma equação de uma função quadrática, o gráfico é uma curva. E essa curva se chama parábola. Então eu tenho dois tipos de curva, né? Se o meu A for maior que 0, a minha curva é uma parábola, uma concavidade voltada para cima. E se o meu A for menor que 0, o meu gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, tá bom? Um outro detalhe importante. Parábola, então, é o nome da curva. Essa curva se chama parábola, tá bom? Nesse caso, o A menor que 0, ela é voltada para baixo. Nesse caso, o A maior que 0 é voltada para cima, tá? Lembrando que esses eixos que vocês estão vendo aqui, ó, eixo X, eixo Y. Aqui a mesma coisa, ó, eixo X, eixo Y. Tá joia? Mais um detalhe importante. Existe uma coisa na parábola que se chama eixo de simetria. É um eixo que divide a parábola em duas partes iguais, ó. Esse aqui, pontilhadinho, é o eixo de simetria. Esse eixo está dividindo a parábola em duas partes iguais, ó. Exatamente aqui. Olha o eixo, onde é que ele está. Nessa daqui, ó, o eixo de simetria também dividiria ela em duas partes iguais, ó. Eixo de simetria. Se tivesse um jeito da gente dobrar essa parábola no eixo de simetria, essa parte de cá ia se encontrar perfeitamente com essa parte de lá, tá bom? Falamos da concavidade da parábola, né? Agora preste atenção nesses dois exemplos, voltando nesses dois desenhos que eu fiz na lousa. Toda vez que a parábola tiver a concavidade voltada para cima, toda vez que a parábola tiver uma concavidade voltada para cima, ela tem um ponto mínimo, um ponto de menor valor. Esse ponto que está aqui, ó, é o ponto mínimo. Na apostila de vocês está escrito justamente isso, ponto de mínimo. E quando ela tem a concavidade para baixo, ela não tem ponto de mínimo, é o contrário, ela tem um ponto de máximo. Máximo por quê, Ronan? Porque ele é o mais alto da parábola. Mínimo por quê, Ronan? Porque ele é o menor da parábola. Então esses pontos de mínimo e ponto de máximo estão diretamente ligados ao A. Se esse A for maior que 0, é ponto de mínimo. Se o A for menor que 0, é ponto de máximo, por ser o valor mais alto da parábola.
Acho que vocês não estão vendo direitinho. Deixa eu inclinar um pouquinho aqui. Pronto. Acho que agora melhorou. Ó, ponto de máximo. Tá bom? Bom, continuando, pessoal. Na vida real, nós temos situações que envolvem parábola. Agora estou lá na próxima página, na página 17. Veja alguns exemplos, ó. Essa é a frente de uma igreja, né? Que, se eu não estou enganado, é a igreja de São Francisco de Assis, que fica lá no Lago da Pampulha, em Belo Horizonte, e a frente dela é justamente uma parábola, e tem o ponto de máximo. No desenho de vocês, na apostila, tem um V na cor verde, né? Esse V aí indica vértice, e é o ponto de máximo, tá bom? Vamos ver agora. A função que modela a silhueta dessa estrutura é uma função quadrática. Pode-se identificar o vértice dessa parábola como o ponto mais alto da cobertura da igreja. Atenção agora, pessoal. Esse ponto de mínimo, então, ele também recebe nome de vértice. O ponto de máximo também recebe o nome de vértice. Tá bom? Ponto de mínimo recebe o nome de vértice, o ponto de máximo recebe o nome de vértice. Tá joia? Dando continuidade aí, ó, temos mais alguns desenhos aí, algumas fotos mostrando, ó. Na engenharia, as formas dos cabos de uma ponte de suspensão identificam-se como uma parábola. Foi Galileu, em 1564 1642, o primeiro a estudar a física e a matemática das pontes. Os cabos de uma ponte de suspensão assumem a forma de parábola. Olha, primeira ponte aí, com cavidade voltada para cima. Segunda ponte, com cavidade voltada para baixo, né? Vocês têm os desenhos aí, vocês vão identificar bem, a maior que zero e a menor que zero, conforme que eu acabei de explicar para vocês. Quando estiver caminhando pela sua cidade, veja se consegue observar esse modelo de curva. Veja adiante a arquitetura de igrejas ou engenharia. Vamos agora continuar. Você já viu que o gráfico de uma função quadrática, ele traz alguns elementos importantes, como o vértice, a sua concavidade, e juntos determinam um ponto de máximo ou ponto de mínimo da curva, né? Então vamos lá. Agora observe o quadro abaixo, os pontos do gráfico. A função quadrática fx igual a x ao quadrado mais bx mais c, que intercepta o eixo x, e entenda como eles se relacionam com as soluções da equação quadrática. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, pessoal, bastante atenção aqui agora, ó. Eu vou fazer um modelinho aqui na lousa, tá? Um desenho aqui na lousa, e quero que vocês prestem bastante atenção. Quando vocês estavam lá no 9º ano, vocês aprenderam equação do segundo grau, né? Então, esse modelo que eu vou desenhar aqui, ele é importante para vocês, tá? No desenrolar dos exercícios. Então, prestem bastante atenção. Eu tenho algumas situações para a função quadrática fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E as situações são as seguintes. Primeira, tá? Se o a for maior que zero ou se o a for menor que zero. Mas nós temos que analisar também o delta. Então eu tenho essas situações. Delta maior que zero, delta menor que zero e delta igual a zero. Atenção! Numa função quadrática, se o meu a for maior que zero e o meu delta for maior que zero, ela corta o eixo x em dois pontos, ó. E tem a concavidade voltada para cima. Se o meu a for maior que zero e delta menor que zero, ela não encosta no eixo x. Ela fica aérea. Ela não vai encostar no eixo x, ela fica acima do eixo x. Se o delta for igual a zero, ela vem, encosta e volta. Ela vai ter apenas uma raiz, um ponto que ela vai encostar no eixo x. Então, olha os três modelos. Delta maior que zero, dois pontos. Delta menor que zero, não encosta no eixo x. Delta igual a zero, ela encosta no eixo x. Vamos agora para o a menor que zero. Se o a for menor que zero e o delta maior que zero, ela corta o eixo x em dois pontos. Esse e esse, mas a concavidade dela é voltada para baixo.
Se o A menor que zero e delta é menor que zero, ela não encosta no eixo X. Olha lá, ó. Ela fica abaixo do eixo X, mas não tem nenhum ponto em comum com o eixo X. E para finalizar, se o A for menor que zero e o delta igual a zero, ela encosta no eixo X e volta. Ela tem apenas um ponto em comum com o eixo X. Então existem esses 6 modelos de gráfico aqui. 3 com a concavidade voltada para cima, 3 com a concavidade voltada para baixo. Se o delta for maior que zero, 2 pontos em comum com o eixo X. Se o delta for menor que zero, não possui pontos em comum com o eixo X. Mas se o delta for igual a zero, ela possui apenas um ponto em comum com o eixo X. Tá bom? Essa é a nossa introdução para a função do segundo grau. Lá na página 17, deixa eu confirmar aqui se é 17 mesmo, página 18, nós temos aqui já alguns exercíciozinhos para falar se é quadrático ou não e tirar os valores do A, B e o C, tá bom? Na próxima aula a gente faz aí esses exercícios, mas vocês já podem ir adiantando, tá certo? Forte abraço a vocês e até a próxima aula.